Esse é o visual do nosso sistema e, como você pode ver, ele é bem direto ao ponto. Ele tem as funcionalidades do lado esquerdo e, à medida que a gente vai acessando cada opção, ele demonstra para a gente no centro cada funcionalidade que é selecionada. E antes de eu começar a demonstrar todas as funcionalidades, eu quero que você entenda só o poder do nosso sistema. No mês de janeiro, essa empresa faturou R$ 86.000 e o custo real da sua folha de pagamento foi de R$ 17.000. Ao longo do vídeo eu vou explicar o que é o custo real, o que a gente entende como o custo total dos funcionários, mas só para vocês entenderem que a ideia do sistema é tomar decisões baseadas em fatos, é muito por conta disso aqui. No primeiro momento ela faturou 86 e o custo real de 17, ou seja, o custo da folha de pagamento representa 20%. Depois foi para 19%. Depois 22% começou a aumentar, e quando aumenta isso aqui, o quanto o custo representa é ruim. Então depois foi para 22,3%, 25%, 30% já em junho. Ou seja, em algum momento, se o faturamento da empresa se mantém e o custo da folha aumenta, você vai ter que demitir algum funcionário. E em cima disso a gente pode utilizar aqui outros relatórios, como de faltas injustificadas, para saber qual funcionário está faltando muito, ou de horas por departamento, para saber qual departamento está fazendo mais horas extras, e assim sucessivamente. Ou seja, tomar decisões baseadas em fatos. Agora vamos analisar todas as funcionalidades do sistema. Então, no primeiro momento, a gente tem aqui o cadastro de funcionários, onde a gente acessa aqui e consegue determinar, né, qual particularidade de cada funcionário, se ele é CLT, se ele é sócio, salário base, se ele recebe pensão alimentícia, vale transporte, vale refeição, os horários aqui, né, de entrada e saída. Você informa a carga horária contratual dele também, né, então horário de entrada, de intervalo, de saída. E depois que você adiciona esse funcionário, a gente tem algumas opções aqui, como a de carga de provisões. Então você consegue informar dentro do sistema qual que é o total devido para esse funcionário, que já vem carregado ao longo dos meses, como 13º, férias, multa de FGTS, que é muito importante. E também a gente tem a aba de histórico, onde qualquer alteração que você realiza no seu funcionário é demonstrada dentro do sistema. Se, por exemplo, ele aumentou o salário, se teve o vale transporte, parou de ter. Tudo fica registrado dentro do sistema para que você faça análises posteriores em cima disso. Você consegue cadastrar os departamentos da sua empresa, né, como fiscal, marketing, quantos departamentos você quiser. Você consegue parametrizar a sua empresa de acordo com o que a convenção coletiva que a sua empresa se enquadra determina. Ou seja, se tiver algum tipo de particularidade no pagamento de horas extras até 2 horas, após 2 horas, horas extras noturnas, sábado, domingo, qual que é o dia de DSR, se tem o INSS patronal, qual que é o parâmetro de data base para cálculo das horas extras ou faltas, por exemplo. Ela é determinada, o pagamento das horas extras do dia 20 ao dia 20, você consegue parametrizar isso dentro do sistema também. Dentro do sistema, você consegue controlar a folha de ponto dos seus funcionários também. Então aqui ele traz um relatório sintético informando o total de horas trabalhadas da empresa, o número de funcionários. Você consegue fazer essa visualização funcionário a funcionário. Nesse exemplo a gente consegue visualizar essa Ana Clara, onde a gente consegue visualizar toda a carga de horário e se porventura ela fez algum tipo de hora extra, né, se ela trabalhou num domingo, a gente clica em editar e preenche aqui os horários trabalhados para aquele dia, que o próprio sistema já faz o cálculo e informa também qual que foi o horário. Vou até usar o exemplo aqui, só para a gente ver, ó, vou colocar que ela entrou 8 horas no horário de intervalo aqui e ela saiu 4 horas. Ela veio trabalhar no domingo. A gente salva e o próprio sistema já traz aqui o saldo que teve de trabalho nesse dia, ou seja, ela trabalhou 7 horas e essas 7 horas foram horas extras do domingo. Depois que você faz o fechamento da folha de ponto dos seus funcionários, você consegue visualizar um relatório sintético para saber quem faltou, quem fez horas extras. Então aqui, por exemplo, a gente teve a Ana Clara, que a gente cadastrou as horas extras no domingo, e também outras horas extras que ela realizou. Temos também o funcionário Gabriel Barbosa, que teve uma falta no mês de junho. Então só com esse relatório você consegue analisar as horas trabalhadas dos seus funcionários. Você sabe quem está faltando demais injustificadamente ou com justificativa, e quem está realizando muitas horas extras também.
E imagina também que os seus funcionários têm alguma particularidade em relação a algum adicional ou desconto que acontece na folha. Vamos supor que você é dono de uma construtora. Seus funcionários utilizam os equipamentos de EPI e por conta disso você pode descontar da folha de pagamento dele uma certa porcentagem. No nosso sistema, se você, por exemplo, faz o pagamento de comissões, bônus, ou algum tipo de adicional ou algum tipo de desconto específico, você consegue cadastrar esses campos aqui também. Então, no momento de gerar a folha de pagamento, você pode informar o nome dessa variação, desse pagamento que vai ocorrer no mês, selecionar se é um desconto ou um adicional e salvar essa alteração que ele vai aparecer aqui no campo para você repassar esse valor para o seu funcionário. Depois disso, é só gerar a folha, simplesmente clicar em um botão aqui bem simples, igual eu falei, a ideia não é complicar você, é fazer de uma maneira muito simples para que você se preocupe mais com a análise do que com geração ou com fechamento de folha de pagamento. Aqui você ainda consegue até ver um histórico de quando foi gerado ou se teve alguma exclusão ou uma variação na folha de pagamento. Você consegue visualizar também para fins de auditoria, por exemplo. E feito essa geração, a gente vai agora para o custo real do funcionário. Então, por exemplo, aqui eu vou fechar, a gente já fechou o mês de junho. Vamos visualizar aqui todos os valores gerados na folha de pagamento. Aqui a gente até consegue fazer uma provisão, né, dos valores, ou seja, eu quero saber quanto que minha folha, se ela se repetir o que foi pago em junho, quanto que eu pagaria ao final de 12 meses, por exemplo. E aqui a gente consegue visualizar. De salário base eu tenho R$ 41.000, eu tive o desconto de INSS, desconto de imposto de renda, desconto de vale transporte, e eu repassei, eu tive de saída de caixa R$ 35.000 para os meus funcionários. Se caso você quiser visualizar funcionário a funcionário, você consegue também. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no meu funcionário Gabriel Barbosa e aqui vem os descontos, né? O salário base, o desconto específico para esse funcionário e também o sistema traz o total de provisões mensais, se você quiser ver como se fosse numa folha de pagamento. Então, aqui você consegue visualizar o quanto que você precisaria guardar, juntar mensalmente de provisão referente a esse funcionário ou, obviamente, referente a todos os funcionários. Então, o que o sistema está te falando aqui, e isso aqui é muito importante, isso aqui é o ouro para funcionário, para empresário que se prepara anualmente para todos os custos da empresa, é que você precisa provisionar 9.399 mensalmente dos seus funcionários. E se o seu funcionário faz muitas horas extras, se o funcionário recebe algum tipo de comissão, algum tipo de bônus, o próprio sistema calcula para você também junto a essa variação. Então, se você precisar provisionar mais do que o que é comumente gerado mensalmente, você consegue também. Além disso, ele te informa todos os impostos a pagar nesse mês. Então, se, por exemplo, você, com a sua equipe de RH, tem um profissional que gera isso no primeiro dia ou até no dia 30, antes de chegar no quinto dia útil, antes do seu contador te enviar a folha de pagamento e você não precisar ficar igual doido, correndo atrás de dinheiro, de caixa, adiantando valor com o fornecedor, porque o prazo é curto para fazer o pagamento dos funcionários, você já consegue visualizar no sistema todo o valor que você vai ter saída de caixa no quinto dia útil, o valor que você vai pagar de impostos no dia 20, por exemplo, e assim você se prepara baseado em fatos, em tudo que a sua folha de pagamento gera mensalmente. Além disso, o sistema tem aqui também um cadastro de terceiros. Então, se você tem algum tipo de serviço tomado mensalmente, né, hoje é muito comum a pejotização de alguns funcionários, você consegue cadastrar essas empresas aqui também, acompanhar se realizou o pagamento mensal, se tem algum pagamento pendente e visualizar com base em relatórios se até esse tipo de pagamento, se os seus relatórios de terceiros, seus pagamentos de terceiros está crescendo anualmente também. E em relação às provisões que eu mostrei naquela folha do custo real do funcionário, você tem um relatório aqui também que informa o total devido a eles. Então, se você faz o cadastro do seu funcionário, informa o total devido e mensalmente você gera a folha de ponta, a folha de pagamento, o sistema traz para você qual que é o total devido da sua empresa para os funcionários e também qual que é o funcionário que você mais deve. E se eu quisesse demitir, por exemplo, a Ana Clara, eu teria que ter em caixa R$ 36.000. E se eu não tiver esse total em caixa, por exemplo? E se eu quiser demitir a Ana Clara Ferreira e na hora que eu der o aviso para ela, o aviso prévio de 30 dias, por exemplo, dessa demissão, o meu contador me informa que eu tenho a pagar R$ 36.000 para ela? Será que a minha empresa está preparada com o total devido de todos os
meus funcionários, a ideia do sistema é justamente isso. Antes de eu fazer algum aviso para minha funcionária, ou até se eu quiser saber se eu quero demitir ela ou não, eu vou analisar aqui dentro do sistema se faz sentido e se eu realmente consigo demitir essa funcionária. Além disso, ele te informa realmente as provisões mensais, então você consegue selecionar aqui todos os funcionários, qual que é o total, né, que eu deveria juntar no mês, você consegue visualizar isso em relatório. E além disso, como eu falei, se você quiser fazer a simulação de demissão de um funcionário, você tem essa opção aqui também, onde você informa se é com justa causa, se é sem justa causa, se é indenizado ou trabalhado, se você vai colocar na simulação as férias vencidas, férias proporcionais, ele já traz aquela multa de FGTS de 40%. Ele importa todos os salários gerados, os adicionais gerados que foram pagos, porque isso é média para cálculo. Então, como você pode perceber, o sistema ele é muito direto ao ponto. O que a gente quer fazer? Eu quero fazer a simulação da demissão, eu quero informar aqui a data do aviso, ele já traz aqui todos os salários gerados, os adicionais para média para cálculo, e ele te fala o resultado aqui. Ou seja, uma demissão baseada novamente em fatos gerados dentro do sistema. E é como eu sempre ressalto aqui, ó, o ouro está nos relatórios, o ouro está na análise. Então, se eu vier aqui ó, e gerar o relatório do meu custo real do funcionário, ele vai informar quanto que eu pago de salário contratado, ou seja, qual que é a base de cálculo do meu funcionário e qual que é o valor real de todos eles dentro do meu sistema. E para vocês terem uma noção, olha aqui, para essa empresa, a diferença do valor que é gerado mensalmente do salário contratado é de R$ 12.000. Então, se hoje a empresa decide contratar um funcionário, ela tem que ter ciência de que esse valor aqui está 30% mais caro. Esse é um relatório de comparativo. A gente tem aqui também um relatório de evolução da folha, que eu consigo acompanhar, por exemplo, o quanto a minha folha está crescendo mensalmente no ano de 2025. A gente tem também um relatório de custo real contra o lucro líquido. Então, se o usuário preenche aqui qual que é o lucro líquido, ele consegue acompanhar se a folha está crescendo o suficiente para acompanhar o quanto o lucro líquido está evoluindo também. Você consegue visualizar os encargos mensais também, olha lá, que eu estou vendo quanto que eu já paguei em 2025 de encargo. Você tem os custos por departamento também, como você pode ver, ó, o sistema gera rápido. Eu estou clicando aqui, estou preenchendo e ele já está gerando. Quanto que foi o custo de marketing, quanto que foi o custo de vendas. E aqui você pode tomar uma decisão também. Olha, o meu departamento de vendas me gerou nesse mês R$ 15.000. Será que eles me devolveram isso em vendas? Será que tem algum usuário aqui, algum funcionário de vendas que está só me custando valor e não está me devolvendo isso em vendas, em faturamento? E se você chegou até aqui, obviamente você está interessado no sistema e como eu não quero criar nenhum empecilho para você e eu confio no sistema, a gente vai disponibilizar no link que está aqui na descrição desse vídeo 7 dias grátis para você. Então acessa, cadastra os seus funcionários, visualize o custo real, entende a evolução da folha, cadastra as folhas passadas para você visualizar que bate exatamente com o que a contabilidade te entrega e elimina de uma vez por todas o problema na gestão dos seus funcionários. Clica no link, acesse os 7 dias grátis, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.